O dom da vida, o mistério da morte, a experiência do sagrado. Desde os primórdios da vida, a religião acompanha o homem em sua busca constante de si mesmo. Antigos profetas e mitos ancestrais, rituais e símbolos, sacerdotes e fiéis. Entre os lugares sagrados e tradições milenares, esta é uma viagem através das principais religiões, os cultos e as filosofias espirituais do mundo. De Pedro foram um ponto de partida da Igreja Católica, o ramo principal do cristianismo. Atualmente, esta comunidade guiada pelo Santo Padre é formada por cerca de milhões de fiéis espalhados por todo o mundo. Mas quem foi Jesus? Que efeito seu amor produziu nos homens? Durante o governo de César Augusto, a Palestina era uma província pertencente ao Império Romano. Uma jovem judia virgem chamada Maria, que era a noiva prometida de José, da estirpe do rei Davi, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia um filho que seria engendrado pelo Espírito Santo. Ele deveria chamar-se Jesus, o Messias, e seria aquele que salvaria seu povo de todos os pecados. Maria aceitou com alegria um homem. Deu luz a Jesus. Junto com José, o criaram em Nazaré, até que ele completasse 30 anos, quando começou a dar o testemunho da mensagem de Deus, sobre seu amor incondicional pelos seus filhos, através de suas parábolas, do Deus, um reino a serviço ao próximo, misericórdia de humanidade e pobreza de espírito. Durante aquele período, um grupo de discípulos começou a se aproximar do Mestre, acompanhando-o em seu caminho enquanto pregava e realizava curas milagrosas entre o povo. Jesus instituiu o que se chama de colégio apostólico. 12 pessoas, as quais ensinou particularmente durante toda a sua vida. Dentre os 12, o Evangelho ressalta claramente a figura de Pedro como chefe desse grupo, que de fato vem sempre lembrado em primeiro lugar. O anúncio da Boa Nova atraiu sobre Jesus a suspeita e o ódio, tanto dos sacerdotes como dos fariseus, Deus, a qual se deve temer e venerar através do respeito à lei. Tendo sido abandonado inclusive por seus discípulos, Cristo foi capturado por causa da traição de um dos 12, Judas. Foi julgado e logo crucificado no Gólgota. Jesus morreu invocando ao Pai e pedindo que perdoasse aos seus algozes enquanto o céu escurecia e um terremoto sacudia a terra. As Escrituras se cumpriram quando, depois de 3 dias, o sepulcro onde seu corpo havia sido depositado foi encontrado vazio. Jesus havia ressuscitado. Nesse momento, os discípulos estavam desalentados, convencidos ainda de que o Filho de Deus devia ter sido um guerreiro invencível, cheio de glória e que devia ter libertado seu povo da servidão. Deve ter sido um momento terrível quando os apóstolos compreenderam que Jesus, em quem acreditavam, havia aparentemente falhado e tinha sido crucificado. Jesus não foi o derrotado, mas sim o vencedor, com uma força até a cruz, até dar a vida. E este é o momento máximo da presença de Deus na história em forma de amor.
Cristo apareceu diante dos apóstolos durante 40 dias depois de sua crucificação, dando assim a enésima prova de sua vitória sobre a morte. Antes de ascender ao céu e retornar à casa do Pai, Jesus encarregou a seus discípulos a missão de continuar com sua obra de anunciar e testemunhar o Evangelho. Dentre eles, o Messias elegeu Pedro como a pedra sobre a qual edificaria a sua igreja, apesar deste ter renegado o Filho de Deus durante sua captura. Aquele foi o nascimento da forma de cristianismo conhecida como catolicismo. Podemos dizer que o cristianismo é católico, quer dizer universal. A palavra católico é dada em todas as raças. Creio que a angústia deve ter o acompanhado durante toda a vida, porque Pedro deve ter sofrido muitíssimo ao pensar que havia renegado a Jesus. Mas naquele simples olhar, não só reconheceu que a potência de Deus é a potência do amor, e também a aplicou a si mesmo. Se Deus é amor, então estará disposto a perdoar-me, e acreditou no amor de Deus. Pedro começou a difundir a mensagem de Cristo, batizando e realizando. Logo, encarcerado em Jerusalém, conseguiu se libertar e foi para Roma, o centro do Império Romano. Lá, em segredo, juntamente com São Paulo, organizou as primeiras comunidades cristãs e deu testemunho de sua fé no Senhor através do martírio. Durante a perseguição de Nero, entre os anos 64 e 67, foi assassinado o chefe dessa pequena comunidade nascente. Pedro, então, em Roma, sobre o Monte Vaticano, foi crucificado. E antigos testemunhos relatam, inclusive, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como mestre. As mais do frente à vida. Pobre, uma pessoa humilde, pescador, mas cheio de ímpeto. Possuidor de uma... Não era uma pagã, corria aos cultos das diversas religiões. E a Pedro se atribui o mérito de ter conseguido unificá-los. De criar, a partir de tantos cultos, um culto único, de lhe dar um sentido e, sobretudo, dar consciência ao homem daquela época. Uma nova consciência. A cargo da Igreja há mais de 20 séculos encontra-se o Papa, no alto de uma hierarquia sucessória. Os bispos são considerados como os herdeiros dos apóstolos e são os encarregados de governar as dioceses espalhadas por todo o mundo, auxiliados pelos sacerdotes e diáconos. O Santo Padre é o sucessor de Pedro, porque era a vontade do próprio Jesus Cristo, quando entregou a Pedro as chaves da igreja e como ponto de referência à nossa santidade, o Papa. A estrutura hierárquica, podemos dizer que é o modo que permite à igreja ser independente em relação ao poder temporal, enquanto que a igreja não precisa deles para custear seu funcionamento. A paixão, morte e ressurreição de Cristo confirmam a verdade fundamental da fé cristã. Jesus morreu por amor ao mundo. Somente através de seu sofrimento e tendo tomado a si todos os pecados dos homens, foi possível reconciliar-se com o Pai Celestial. Através do mal ou bem, com mais violência, ele o fez amando a humanidade até o fim. Deus Pai ensinou sua fidelidade misericordiosa ainda mais potente do que a própria morte. Durante a ressurreição, Jesus foi chamado até uma nova vida. Veneramos uma tumba vazia. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos por seu próprio poder e com isso demonstrou que era Deus. Então, nós sabemos que a revelação vem de Deus.
A Páscoa é quando nós celebramos o evento mais importante da história, que nós cristãos sabemos que é a ressurreição de Cristo. Naqueles tempos, a morte era considerada pelos crentes como uma transição para uma nova dimensão, uma visão perpétua de Deus e a ressurreição do corpo no final dos tempos, e julgaria o mundo do juízo universal. Todos nós vamos morrer. Não se pode escapar do fato de que a morte é parte de toda a experiência humana. Ela significa uma dor, mas que nunca é a final. Há sempre uma porta aberta para uma nova realidade. Inclusive, com alegria, podemos enfrentar a perspectiva da morte. Quando será a segunda vinda de Jesus, Deus reservou a seu poder. E nos convida, nós, seres humanos, a estar vigilantes, ou seja, a viver bem nossas vidas, sabendo que a qualquer momento poderemos nos apresentar diante de Deus e devemos estar preparados. Durante a morte, a alma imortal separa-se do corpo para logo ser julgada imediatamente. Dependendo da qualidade de vida terrena que teve, é possível a beatificação por ou a condenação no inferno. Deus deseja a salvação para cada homem e oferece sempre seu perdão sem intenção de impor seu amor misericordioso. A liberdade é o grande presente que Ele deu aos homens. Essa liberdade nos permite amar a Deus como queremos e buscá-lo, inclusive evitando as coisas que nos afastam de Deus. E se às vezes não o fazemos, é porque nos deixamos levar por tendências menos boas. Então aí, a parte de Deus é justo e tem de castigar o mal. Mas, sem dúvida alguma, Deus é, sobretudo, misericordioso. Durante a vida nos dá inúmeras oportunidades de nos voltarmos até Ele. O texto sagrado da Igreja é a Bíblia cristã, composta pelo Antigo e Novo Testamento. O primeiro é constituído essencialmente pelas escrituras herdadas da tradição judaica. E o segundo, por sua vez, é composto por escritos sobre a vida e a mensagem de Cristo, dentre os quais se destacam os 4 evangelhos dos apóstolos Marcos, Mateus, Lucas e João. A figura de Jesus Cristo encontra-se precisamente no centro desses dois mundos, o mundo antigo e o mundo novo, coroando o antigo e depois começando com o novo. A interpretação da Bíblia é um processo contínuo, entre outras coisas, porque o Espírito Santo está vivo na Igreja, ilumina os fiéis e, portanto, ajuda a interpretá-la ainda hoje. Roma é o centro espiritual e organizador da Igreja Católica. De fato, a Santa Sé, localizada no Vaticano, é o lugar onde residem tanto o Santo Padre quanto o Colégio Cardinalício. São Pedro é o local onde Pedro derramou seu sangue. E desde o início contamos com o testemunho de um pequeno nicho funerário construído ao redor de 145-150 depois de Cristo, que indicava o local da sepultura do apóstolo dentro de uma sepultura pagã. E até hoje aquele pequeno nicho permanece intacto. Aquela tumba se converteu no ponto, poderíamos dizer, no eixo ao redor do qual se desenvolveu toda a construção da Basílica de São Pedro. Paulo foi martirizado ao sul da cidade, não muito longe de onde hoje em dia se situa a Basílica de São Paulo. E seu corpo foi trazido até um cemitério próximo ao rio Tibre, sendo aí enterrado em uma tumba simples. Cerca de uns 300 anos depois, foi construída a primeira basílica, graças à luta do imperador Constantino, que incentivou a tolerância e assim fomentou o cristianismo.
O imperador Constantino até então havia sido perseguido quando ele construiu a primeira basílica, que era bastante pequena, tendo permanecido pequena por uns 80 anos. Devido à grande quantidade de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, ela foi demolida e se construiu uma segunda basílica. Era enorme, devido a um incêndio ocorrido sendo substituída pela atual. Assim, a basílica está aqui por cerca de 1.700 anos e sempre tem sido um lugar de peregrinação para os cristãos, devido à importância de Paulo dentro da tradição cristã. Além de Roma, os locais relacionados com a vida de Jesus constituem as principais metas de peregrinação para milhares de fiéis. Jerusalém é como o ponto central, um ponto de chegada. Mas, em certo sentido, também é um ponto de partida da fé cristã. O Monte Sião, o primeiro lar dos cristãos. O Santo Sepulcro, atualmente coroado por uma basílica que de fato se remonta às épocas medievais. O Horto das Oliveiras, os cristãos vão até esse lugar para orar e, sobretudo, para recordar a traição sofrida por Cristo. E temos a cidade de Magdala, às margens do Lago da Galileia. Era uma das principais. E Madalena, uma das seguidoras de Jesus em sua pregação, que o seguiu até Jerusalém, era originária dessa cidade. Logo ao ser escolhido por Jesus Cristo como a pedra sobre a qual edificaria sua igreja, Pedro organizou as primeiras comunidades cristãs em Roma, onde morreu martirizado. O Papa representa o seu sucessor, sendo o chefe da grande comunidade católica baseada no mandamento do amor. Os lugares destinados à liturgia católica são as igrejas. Sua magnificência expressa na alegria de ter recebido a salvação através de Jesus Cristo. São lugares onde vamos primordialmente ao encontro com Deus, falar com Ele face a face. São locais de oração. É dentro delas que geralmente se administram os sacramentos, os sinais através dos quais a graça de Cristo trabalha e se difunde. Os sacramentos da igreja são 7. O batismo, pelo qual nascemos para a nova vida. A confirmação, que é o sacramento de força na vida adulta do cristão. A Eucaristia, que é o alimento espiritual. Depois, para sanar as nossas feridas do pecado, vem o sacramento da penitência. E para nos ajudar no momento da morte e de doenças graves, vem a unção dos enfermos. E além desses, há o sacramento do matrimônio, que une um homem e uma mulher em Cristo para abrir-se à vida. E a ordem sacerdotal em que homens eleitos são configurados com Cristo para poderem servir e para que tornem mais felizes os demais. Bom dia, crianças! Bom dia! Estão prontos? Sim! E para onde vamos hoje? Para o batismo da Sara! Para o batismo de Sara. E quem é Sara? Nossa irmãzinha! E onde está Sara agora? Está com a mamãe? Sim! Sara está pronta. Vamos? Bom, vamos rápido! Sara, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo.
O sacramento do batismo é a porta através da qual uma pessoa entra na vida de fé, na comunidade cristã. Na comunidade dos crentes, um sinal de que logo irá se preenchendo de experiências e de conteúdo, à medida que a criança vai crescendo em conhecimento e aprofundando a fé cristã. Com o tempo, a Igreja Católica conseguiu desenvolver uma grande sensibilidade pela arte. Da mesma maneira que Deus se encarna em Cristo, tanto a pintura como a escultura e a arquitetura são os meios utilizados para expressar materialmente a beleza da criação. Eu gosto particularmente de uma pintura de Caravaggio que está aqui em Roma, chamada A Conversão de São Paulo. Aquele homem, caído de costas no chão, em uma posição de terror, está, por sua vez, abraçado àquele mistério e claramente Caravaggio tem um talento muito especial para a luz e a sombra. Por isso, considero esta obra particularmente poderosa. O presépio foi introduzido por São Francisco de Assis no século XIII, uma tradição que se mantém ainda hoje e que só se apresenta em cada Natal em muitas igrejas e famílias cristãs. O presépio nasceu do amor que São Francisco sentia por Jesus Cristo, que havia se feito homem, o que o impressionava muito esse mistério de Deus, o Deus rico convertido em pobre. Assim como o feito de a Virgem em ter sido tão humilde e nem sequer tinha uma casa, nenhum abrigo para dar à luz ao seu filho, o Filho do Altíssimo. Com o passar do tempo, a representação do nascimento de Cristo foi se convertendo em uma verdadeira forma de arte. Uma versão genial disso é o presépio napolitano. A fantasia popular se apoderou daquele acontecimento, o tornou próprio e estabeleceu que Jesus tinha que nascer aqui e agora. E é por ele que em um presépio napolitano se podem encontrar coisas que, sob o olhar desatento, podem ser consideradas incongruências. Se converteu em uma espécie de almanaque e, portanto, a cada ano, todos os sucessos da vida real, tanto bons quanto os maus, eram representados dentro do presépio. Para a Igreja Católica, o anúncio da palavra é um aspecto essencial de seu credo. A catequese é um processo educativo dirigido tanto às crianças como aos jovens e adultos, para guiá-los até a plenitude da vida cristã. Eu gostaria que estas crianças descobrissem que Deus não é alguém que está no céu, lá longe, e sim que é um Deus que está perto de nós, a quem podemos encontrar em nossas vidas, que está perto de ti, que fala contigo. Bem, crianças, bem-vindas a este encontro, que é importante porque o que vieram fazer tem a ver com Jesus. Hoje, como sempre, vamos falar sobre qual será o Evangelho de domingo, para que tenham os ouvidos um pouco mais preparados para ouvir esta palavra, que vai acompanhá-los durante toda a vida, sempre que o desejarem, é claro. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se amarem-se uns aos outros. João 13:35. Através das missões, a Igreja tenta dar um futuro melhor para milhares de pessoas necessitadas espalhadas por todo o mundo, pois, de fato, o reino de Deus destina-se a toda a humanidade. Este projeto em Dalgueda permite a realização de um depósito com um pequeno dique que recolhe de um reservatório de águas pluviais e de vertentes, a água que será depois regulada e distribuída através de canalizações.